E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que todos estejam bem. Estou de volta com mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo 03, onde nós vamos dar continuidade ao conteúdo, ao assunto de transformação gasosa. E nesse vídeo nós iremos falar de mais uma transformação, que é a transformação isovolumétrica. Então aí na tela nós temos aqui de início, o tipo de transformação gasosa que iremos falar hoje. Já falamos da transformação isotérmica e da transformação isobárica. Se você não assistiu essas aulas, você volta aí, vou deixar o link na descrição. Vai lá, assiste e depois você volta para essa, que é uma sequência melhor. E assim você vai entender do que estamos falando. Aproveita, já baixa essa apostila que também está no link da descrição e vem comigo. Então, nosso primeiro tópico é falando justamente de transformação isovolumétrica. Como o próprio nome já fala, e eu já expliquei isso para vocês nos outros vídeos, nesse tipo de transformação, uma das variáveis ficará constante. Nesse caso aqui, olhando o nome, vocês já imaginam qual dessas variáveis ficará constante. Nós já vimos que na isotérmica, a temperatura permanece constante. Na isobárica, a pressão permanece constante. E na isovolumétrica, o volume permanecerá constante durante o processo. Então, nesse tipo de transformação, somente a temperatura e a pressão irão sofrer variações, dos seus valores durante o processo, mas o volume da massa de gás permanecerá constante. É comum, que essa transformação receba outros nomes. Alguns autores costumam chamar esse tipo de transformação de isocórica e isométrica. Então, esses termos, isocórica, isométrica, estão relacionados com esse tipo de transformação, a qual permanece o volume constante. Na prática, acompanhando aí a apostila, essas transformações com volume constante são as mais comuns no nosso dia a dia. Assim, é mais comum da gente perceber, mais fácil. E alguns exemplos são esses aqui. Em embalagens de sprays, como desodorante, aqueles frascos de desodorante, por exemplo, ali o volume ele permanece constante. Também panelas de pressão, aquelas que nossas mães costumam utilizar para cozer os alimentos. Então, esses são exemplos onde ocorrem transformações isovolumétricas. Aqui eu coloquei até o desenho para ficar mais fácil de lembrar. Um spray, um frasco de spray, pode ser aqueles de tinta também, e a panela de pressão. Então, experimentalmente, foi observada a seguinte relação entre a temperatura e a pressão. Dobrando-se a temperatura do sistema, de T para 2T, a pressão exercida pelo gás também irá dobrar, de P para 2P. Então, o que isso quer dizer? Se você aumentar a temperatura de um gás que vai sofrer uma transformação isovolumétrica, a pressão também irá aumentar de forma proporcional. E o contrário, reduzindo-se a temperatura do sistema pela metade, ou seja, você tinha uma temperatura T e ficou com a temperatura T sobre 2. Então, a pressão exercida pelo gás nas paredes do recipiente também irá ser reduzida à metade, ou seja, de P para P sobre 2. Então, nessa figura aqui, eu trago para vocês uma forma simples de vocês entenderem essa transformação. Então, veja. Inicialmente, você tem aqui uma pressão P e o gás, que está contido nesse recipiente, tem um volume V. Aqui, nós temos a temperatura T em Kelvin. Então, veja o que acontece. Quando a gente aumenta, então vamos passar dessa imagem aqui para essa. Quando a gente aumenta a temperatura de T para 2T, o que acontece? A pressão ela vai aumentar. Então, nós precisamos aplicar mais peso aqui para que esse volume ele permaneça o mesmo.
para que esse êmbolo aqui ele não se mova, ele fique na mesma posição que estava. Então, veja, a gente aumenta a temperatura de T para 2T, a pressão, ou seja, a força exercida aqui nessas paredes irá aumentar, e para que isso fique em equilíbrio, como antes, nós devemos adicionar, né, mais massa aqui em cima, né, aplicar mais peso. Beleza? Já nessa figura aqui de baixo, nós temos uma temperatura T em Kelvin, uma pressão P e um volume V definidos. Quando a gente reduz essa temperatura, o que é que vai acontecer? A pressão também ela vai reduzir. Então, se a pressão vai reduzir, isso aqui tende a descer. Vocês concordam comigo? Porque se a pressão aqui ela reduziu, né, a força exercida aqui para empurrar esse êmbolo para cima também reduziu. Então, ele vai tender a descer. Então, para que a gente mantenha esse mesmo volume, ou seja, manter esse êmbolo aqui na mesma posição, nós teríamos que fazer o quê? Tirar um desses pezinhos aqui, né? Tirar massa, ou seja, a gente está removendo, né, uma força que estamos aplicando aqui em cima, que seria a força-peso. Beleza? Agora nós vamos passar para o outro lado dessa apostila. Então, pessoal, nessa primeira parte aqui da apostila, na verdade a apostila inteira tem também no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais, explicando o funcionamento, né, do spray. Outro exemplo que muitos livros, muitos autores costumam colocar é o exemplo de um pneu de carro, né? Quando você está enchendo, ou então quando ele está cheio e você começa a rodar com o carro na pista. Você começa a andar com o carro, andar. E aí o que é que acontece? Se for um dia de verão e o asfalto estiver bastante quente, o que é que acontece? A temperatura vai aumentar. E também a pressão irá aumentar. Então, eles encaram aquilo ali, eles exemplificam uma transformação isovolumétrica através desse exemplo. Porém, eu não acho um exemplo muito adequado, uma vez que nós sabemos que, pelo fato do pneu ser de borracha, ele tem um volume aumentado. Então, aquele volume ali do pneu, não necessariamente ele vai ficar constante. É um exemplo que eles pedem até para desprezar esse aumento no volume do pneu, mas eu não considero um exemplo bom. Mas aí já é uma outra situação também de uma transformação isovolumétrica. Bom, e como eu falei para vocês, aqui no livro de vocês tem, né, falando sobre essa transformação aí, vocês podem acompanhar também. Eu estou fazendo as apostilas porque com as apostilas eu consigo enxugar mais o conteúdo para vocês, né? Mas no livro tem um conteúdo mais extenso, com outros exemplos. Então vocês também devem acompanhar, né, o livro. Então veja uma coisa, pessoal. Por lei, aquelas embalagens de qualquer produto spray devem trazer uma advertência, que não é para você, por exemplo, incinerá-la, jogar fogo, jogar ela no fogo, porque isso pode causar uma explosão. Porque como nós já vimos aí, aqui na apostila, que se a gente aumentar a temperatura, né, desse sistema, a pressão também irá aumentar. E como o volume do frasco ele é constante, né, já que ele é de metal, ele não vai variar, isso pode causar uma explosão. Uma explosão é nada mais que uma repentina expansão do volume, né, que geralmente é acompanhada de barulho, de liberação de energia, de calor. Então pode fazer um estrago. Então aqui do outro lado da apostila, essa constatação experimental, essa que nós observamos aqui embaixo, essas duas aqui, ela é conhecida como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, que mostra que essa razão aqui da pressão pela temperatura
ela permanece constante durante todo o processo. O que é que isso quer dizer? Isso significa que se você dividir a pressão inicial pela temperatura inicial e depois, durante o processo, você pegar novamente a nova pressão e dividir pela nova temperatura, esse valor tem que ser o mesmo, é um valor constante. Essa divisão não vai mudar, certo? Portanto, matematicamente, isso quer dizer que podemos escrever dessa forma aqui. Ou seja, a pressão inicial dividida pela temperatura inicial tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Isso porque essa razão, essa divisão, ela não muda, tá certo? Durante o processo. E aqui, PI, né, como eu já falei, é a pressão inicial, PF é a pressão final. Eu coloquei aqui volume, mas é pressão. Eu vou corrigir depois. TI é a temperatura inicial e o TF é a temperatura final. Essa lei ela pode ser enunciada da seguinte forma. Em um sistema fechado, em que o volume é mantido constante, ou seja, é uma transformação isovolumétrica, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se duas grandezas são diretamente proporcionais, né, isso significa que quando você aumentar uma, a outra também irá aumentar. Se você diminuir uma, a outra também irá diminuir. É isso que quer dizer diretamente proporcional. E a transformação isovolumétrica, mais aqui abaixo, assim como as outras, ela também pode ser representada através de um gráfico. E aí é preciso vocês terem bastante cuidado. Por quê? Porque os nomes eles são parecidos. Vocês lembram lá que na transformação isobárica, o nome da curva era uma isóbara? Lembram? Já nesse tipo de transformação, o nome da curva é uma isócora. Então, prestem atenção nessa pequena diferença. São nomes parecidos, mas que são curvas diferentes, né? A isócora, por sua vez, ela é um gráfico da pressão pela temperatura, onde nós observamos que o gráfico, né, é uma linha, é um gráfico que tem um comportamento linear, né, uma reta, onde você pode observar que se você tem a temperatura T e você vai para 2T, o que é que acontece? Você sai de uma pressão P sobre 2, né, e vai para uma pressão P, ou seja, sua pressão dobrou, né? Se sua temperatura vai para 4T, o que é que vai acontecer com sua pressão? Ela vai para 2P. Então, você tinha P e foi para 2P. Que foi justamente, né, o que já foi constatado experimentalmente, onde eu expliquei aqui nesse lado da apostila. Então, pessoal, tudo isso que eu expliquei tem aí no livro de vocês, tá? Então, vocês... Aquela imagem também da apostila que eu utilizei, claro que eu fiz uma adaptação, mas eu retirei do livro, tá bem? E assim também como o gráfico. E aqui agora nós vamos resolver um exercício onde nós iremos aplicar aquela expressão matemática para dar aquela treinada e depois eu vou deixar um exercício aí para vocês resolverem. Então vamos lá. Tá aqui a questão. E aqui é o seguinte, o que é que essa questão ela pede? Veja, a pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm. Então, nós já temos aí o quê? Como eu falei para vocês em outras oportunidades, é importante que vocês anotem os dados que a questão te dá, porque aí, desse jeito, vai ficar mais fácil de você saber como resolvê-la. Tá certo? Então, aqui nessa questão, ela já fornece a pressão, né? A pressão inicial, que é quanto? A pressão inicial, 2,30 atm. Quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius, né? Então, a temperatura inicial dá quanto? Dá 27
graus Celsius. Olha só, quando nós vamos trabalhar com temperaturas, mudanças de temperaturas, em estudos gasosos, é importante que a gente converta, né, a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin. Ah, Alisson, e se trabalhar em Celsius, vai dar errado? Provavelmente vai ter um erro na sua resposta. Porque, por exemplo, o zero, né, de outras escalas aí, por exemplo, o Celsius, Fahrenheit ou qualquer outra, não vai ser igual ao zero da escala absoluta, da escala Kelvin. Né? E como nós já sabemos, temperatura, né, eu tenho uma aula aí no canal que fala de temperatura e calor. Como nós sabemos, temperatura ela vai medir a energia cinética média das partículas. E, teoricamente, o zero Kelvin é quando a energia cinética das partículas é zero. Tá certo? Então, nós temos que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Tá certo? Então, aqui nós temos que converter essa temperatura aqui para Kelvin. E a fórmula que nós devemos utilizar é essa daqui. Então, temperatura em Kelvin, isso aqui vai ser igual a temperatura em Celsius mais aproximadamente 273, certo? Pode trabalhar assim mesmo. Então, a temperatura em Kelvin, quando a gente converter aqui os 27, a gente vai pegar esse 27 aqui e substituir aqui. Então, vai ficar 27 no lugar de TC, né, que é temperatura em Celsius, mais 273. Então, convertendo, a temperatura em Kelvin vai ser 300 Kelvin. Então, veja, 27 graus Celsius equivalem a 300 Kelvin. Ok? Então, beleza, nós já temos aqui a temperatura inicial e a pressão inicial. Então, depois de ter rodado, continuando aqui a questão, olha, depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se que esta era agora de 2,53 atm. Né? A pressão depois, ou seja, a pressão final, é de 2,53 atm. E o que é que ele quer saber? Supondo que a variação do volume do pneu permaneceu constante, tá certo? Então, veja, né? Quando isso aqui acontece, a variação do volume do pneu é desprezível. Na verdade, né? Eu falei constante, mas se é desprezível, então ela não aconteceu. Tá certo? Então, se ela é desprezível, qual é a nova temperatura? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a temperatura final. É isso que ele quer saber. Então, a fórmula a gente já tem aí na apostila de vocês. É só a gente mandar brasa aqui. Então, vai ficar PI sobre TI, ou seja, pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Substitui esses valores aqui agora. Então, vamos lá. Quem é PI? PI vale 2,30 dividido. Quem é a temperatura inicial? 300 Kelvin. Eu vou trabalhar aqui sem essas unidades para não bagunçar tudo aqui. Deixa só os números mesmo. A pressão final é 2,53 dividido por TF, que você não tem, você quer descobrir, é o que a questão está te pedindo. Então, faz aqui agora extremos, meios, extremos por meios, e aí nós temos o quê? 2,30 vezes TF é 2,30 TF. Isso aqui é igual a 300 vezes 2,53 dá 759.
Então agora, para isolar isso aqui, o TF, né, a gente pega e passa para o outro lado, dividindo. Nós já tínhamos esse 759 aqui, passa 2,30 dividindo. Então, 759 dividido por 2,30, então TF vai ser igual a 330 Kelvin, né? Lembre-se que a temperatura nós estamos trabalhando em Kelvin. E aí, para finalizar, né? Se você quiser transformar novamente esse valor aqui para Celsius, o que é que você faz? Você usa, né, essa expressão aqui, ó. Tá certo? Você vai usar essa expressão aqui, ó, que nós já utilizamos ela uma vez. Então, utilizando ela novamente, nós temos que TK é igual a TC, ou seja, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Claro que esse 273, na verdade, é 273,15, mas podemos utilizar sim para facilitar as contas. A gente vai jogar essa temperatura em TK. Vai ficar 330 é igual a TC, que é o que a gente quer descobrir agora, mais 273. Para isolar aqui o TC, então a gente vai passar o 200. A gente vai passar o 273 para o outro lado. Então, 330, com sinal trocado, claro, né? Menos 273. Então, TC, ou seja, temperatura em Kelvin, vai ser igual a 57 graus Celsius. Beleza? Então, veja, essa questão ela parecia ser um pouco grande, porque a gente teve que fazer duas conversões, né? Mas a resposta, né, poderia ser essa daqui, tá certo? Que é a temperatura final. Bom, pessoal, e para finalizar esse vídeo, né, que ele já está ficando um pouco longo, eu vou fazer aqui, vou mostrar uma simulação aqui para vocês do que acontece, por exemplo, quando você aquece ou você joga no fogo uma latinha, né, um frasco de desodorante, por exemplo, né, um spray. Então, suponha que esse aqui é o frasco, né, totalmente fechado, vedado. Vou colocar aqui então volume constante, porque o volume do frasco não vai mudar, tá certo? E aí, supondo que você gastou o desodorante todo, mas ainda ficou um pouquinho de gás lá dentro. Ok? Então, vou colocar aqui somente pouco gás. Para simular, né, o que acontece quando você aquece. Então, veja. Você tem aqui o volume constante, a pressão e a temperatura pode variar. Então, você pegou o frasco e jogou no fogo. Então, o que é que vai acontecer com essa temperatura? Ela está subindo, né? Observe que ela está subindo, e a pressão também ela está aumentando, né? Como nós observamos já lá na nossa apostila. Então, vocês imaginem, cada vez mais que você vai aquecendo, né, essa pressão aqui ela está aumentando. E adivinha só o que é que vai acontecer quando essa pressão aumentar de uma forma que o recipiente não aguente. Isso mesmo, a tampa, né, ou uma parte desse frasco irá arrebentar. Vai ocorrer uma explosão, certo? Isso é muito perigoso. E para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, uma questão que você vai resolver de forma parecida, né, com o que nós fizemos. Então, um frasco de metal completamente fechado continha um gás a uma temperatura de 300 Kelvin. Eu já deixei já transformado para não ficar aquela questão muito longa. E pressão de 3,2 atm. Certo? Aqui são os dados iniciais da questão. Ao ser aquecido, sua temperatura subiu. Tem um errinho aqui de português. Na verdade, não é erro de português, é erro de digitação. Subiu para
500 Kelvin. Nessa situação, a nova pressão será aproximadamente quanto? Aí tem aqui as opções para você marcar, mas é para você fazer a conta, tá certo? Então, pessoal, nesse vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus. Aproveita, dá continuidade, já vai para o próximo vídeo. Ou então volta lá, né, no vídeo anterior a esse, para você entender a transformação isobárica. Então eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima.